Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo. Você que tá aí, né, fazendo sei lá o quê, tá lavando uma louça, tá dando uma caminhada, tá fazendo coisa aí na casa, tá assistindo a gente no seu computador ou ouvindo simplesmente aí pelo seu fone. Deixa eu já mostrar essa mesa dessa semana. Olha só meus convidados aqui. Começar por quem é de casa, pra juntos a gente falar da nossa visita. Daniel Mendes, mas que prazer. Prazer é todo meu, Wagner. Olha, eu sempre assisto, ouço e eu queria vir aqui. Que bom que eu estou aqui hoje. Tá aí, obrigado, ó. Obrigado. Eu hoje tô humilhado. Quando vê esse pessoal da rádio, tem da gente pegar a voz da gente e falar, ô Senhor, por que, né, o pecado veio, não atingiu a voz do Daniel, mas atingiu a minha, né? Hoje em dia, com a imagem, fica mais complicado. Antigamente já era só voz, era ótimo, mas com a imagem fica um pouquinho mais complicado. É um pessoal que às vezes fala, oh, nossa, achei que você era diferente. Quando fala assim, a gente fica até feliz. São muito sinceros em dizer, nossa, eu achei que era completamente diferente, né? Ô, gente, caprichem aí, né, quando tiver um encontro com a gente também, mesmo vendo. Aí encontra com a gente e fala, nossa, eu achei que você era mais assim, que você era mais assado. Exato. É isso. Mas nós estamos aqui recebendo, cadê, ó, pra eu já ler o currículo dela. Manu é influenciadora desde 2020, nascida em uma família cristã. Ela decidiu começar a compartilhar histórias bíblicas com humor para jovens através das redes sociais. Hoje ela se dedica para a criação desse conteúdo nas redes que continuam crescendo e alcançando novos públicos. Seja muito bem-vinda, Manu. Que honra estar aqui hoje. A honra é nossa. Eu tô meio tímida, eu sou uma pessoa bem tímida nas redes sociais. Eu pareço, assim, super escandalosa, dramática, né? Do jeito que eu sou, mas na vida real eu sou um pouco mais... O que acontece? O celular te dá uma liberdade. Eu não sei o que acontece quando liga a câmera, assim, do meu celular, quando eu tô lá... Aqui, ó, a gente ligou essas câmeras aqui, ó. Essas câmeras estão aqui, então... Então agora vai ficar tudo bem. Cadê? Queremos aquela Manu. Mas quando eu elaboro ali os meus vídeos, quando eu tô ali só com a minha própria mente, eu acho que eu fico bem mais solta, assim. Isso acontece com muitos influenciadores, assim, eu já vi o pessoal comentando, né? Porque é uma coisa, não sei, você lá no seu próprio quarto, né? Muitos influenciadores fazem esse conteúdo, né? Num local ali, o quarto, às vezes a sala, enfim, mas é você e o seu celular. Isso, e dá uma liberdade, porque a gente às vezes tem a mente muito viajada. Sei. Às vezes. E a gente chega em alguns vídeos muito legais que as pessoas gostam, mas pra gente chegar nisso, a gente teve que viajar muito com a nossa própria mente. E viajar sozinho, assim, com gente, perto, assim, é mais constrangedor. Agora, quando você tá sozinho, você tá ali com a sua própria mente, você pensa, nossa, será que isso aqui é muito viajado? Será que isso aqui dá um vídeo? E aí você tá sozinho, eu acho que você se solta mais pra fazer. Eu vi um influenciador uma vez dizer, Wagner e Manu, com você acontece isso, tem gente que fala assim, não, quando eu tô sozinho no quarto, porque o pessoal fica realmente cobrando, né, que eu sou aquela pessoa, não. Quando eu tô sozinho no quarto, na verdade eu tô falando comigo mesmo, mas em voz alta, diante de uma câmera. Então assim, ninguém tá ali me vendo, tá tudo ok. Mas quando eu saio na rua, chega na sala da minha casa, tem 3 pessoas lá, eu já fico... calado. É isso que acontece com você? Um pouco. Eu sou um pouco assim. Quando eu tô... Realmente, eu converso sozinha comigo mesma. Eu tô viajando aqui na minha mente e aí eu chego em alguma ideia de vídeo. Eu converso muito sozinha também nos lugares fora. Às vezes pessoas perguntam... Com quem você tá falando, Manoeli? Não, eu tô aqui. Eu comigo mesmo. Eu fazia prova na escola, conversando sozinha, toda vez. E aí os professores me perguntavam, o que você tá fazendo? Eu tô chegando na conclusão dessa conta mesmo. Matemática. Essa conta matemática só vai chegar à conclusão se eu conversar sozinha, em voz alta. Agora, quando eu fiz a sua introdução aqui, teve um aspecto da tua influência e de todo o teu ministério que ficou faltando. Porque assim, eu ia te anunciar como cantora. Mas aí você fala na sua rede social, Daniel já viu, você fala que você é meia cantora. Como assim, né? Quase, não é meia, é quase cantora. Eu tô nesse processo de... Tu não se aceitou ainda que canta, é isso? Isso, um pouco, mais ou menos. Mas você trouxe até o ukulele. Eu trouxe o ukulele, eu não sei se vai dar pra conectar aqui, se vai dar pra escutar, mas eu trouxe... Não, dá pra você tocar perto do microfone aí, vamos ver. Faz um teste. Vamos ver. Tá ouvindo, né, pessoal? Sim.
Eu não tô escutando mais. Pelo fone você não tá ouvindo um pouquinho? Não tô escutando, não. Mas... Pra pegar? Mas você tá se ouvindo? Tô, mas eu... E o ukulele não? Deixa eu ver se eu... Não tô. Que estranho. Que estranho, né? Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo, Daniel? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo vozes, coisas. Eu acho que eu tô com a audição meio complicada. Acredito que aconteceu alguma coisa. Agora Wagner, o meia cantor eu achava porque era por conta dos atrasos, não te ofendendo, tá? Porque você mesma diz que você é a cantora mais atrasada do Brasil. Eu sou muito distraída com as coisas. Mas foi a primeira a chegar aqui hoje, não foi? Pois é, chegou primeiro. Eu cheguei hoje, eu cheguei. Parabéns. Cheguei cedo, mas só porque eu tô acompanhada do meu pai. Ah, foi o pai. Quando o pai não tá junto... Se não tiver meu pai, eu chego bem atrasada no lugar. O que acontece? Você é daquela que vai se perdendo ou... Cara, eu não era assim, eu tô ficando. Eu acordo mais cedo pra me atrasar com calma, entendeu? Isso. Eu tô no seu time. Acontece um pouco. Eu tô no seu time. Mas é porque eu realmente, eu sou muito distraída. Acho que isso reflete nos vídeos, às vezes, das pessoas falarem assim, nossa, como você pensou nisso? É porque eu viajo muito sozinha. Então, às vezes, eu tô fazendo um processo que é rápido pra uma pessoa fazer rapidinho, resolve aqui. Eu demoro muito mais tempo. Sei. Pra lavar um pouquinho de louça na minha casa é 2h30. Porque eu escrevo música na minha cabeça. Eu penso numa outra ideia de vídeo, eu viajo em outra coisa que eu devia estar fazendo, mas eu não terminei de fazer o que eu tô fazendo agora. Então, eu penso em arrumar alguma coisa no meu quarto enquanto eu tô lavando a louça. E quando eu for no meu quarto, aí eu penso que eu devia estar fazendo outra coisa na sala, e aí eu enrolo muito mais pra fazer tudo. E aí pros cultos acontece muito isso, de tipo assim, às vezes eu tô indo arrumar para o culto, aí eu lembro, não, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter mexido nisso, eu devia ter lido. Eu lembro de alguma coisa que eu tava lendo, às vezes eu pego um livro que eu tava lendo e eu paro do nada e resolvo ler o livro. E aí eu tenho 500 coisas pra fazer e eu tô lendo um livro que eu meio que tava lendo. Bacana. Então eu me distraio nesse sentido. Eu sou bem distraída e me atraso por isso. Mas ó, as coisas estão indo bem nessa história de música, né? Você faz toda segunda-feira, mais ou menos aí, tem uma música. Tem. E você tá lançando uma música Enquanto Eu Clamo. Exatamente. Eu queria que você tocasse, mas você não tá ouvindo o seu ukulele? Não, mas se vocês escutarem... Não, eu tô escutando ele aqui perto, eu não tô escutando... Ah, não, mas a gente tá ouvindo. Será que dá pra tocar? Tá. Vamos ver se eu vou lembrar as notas. Ah, vamos ver. Concentra. Vamos lá. Posso cantar? Aham. Qual a parte que eu canto, hein? Ai, eu não sei, menina, que é com você, né? Será que eu canto só um trecho? Vamos ver. Canta o coro. Tem coro? Eu clamo santo, 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 todo poderoso ele é. Ninguém vai abalar a minha fé. Eu clamo santo, 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 todo poderoso ele é. A sua força me mantém de pé. Aê! Cadê você? Aqui, Rádio Novo Tempo. Rádio ouviu? Você acabou de ouvir ela, Manu Ribeiro. Foi lançada em agosto essa música. Onde é que a gente encontra? Vocês podem encontrar ela... 6, né? Bem mineiro. Bem mineirinho. Cadê o pão de queijo? Você desculpa a castanha, pão de queijo hoje não tinha assado aqui, tá? Vocês podem encontrar ela em todas as plataformas digitais e no meu canal no YouTube, Manu Ribeiro. Manu Ribeiro. Manu Ribeiro, Enquanto Eu Clamo. Pesquisou isso,
vai aparecer pra vocês. Legal, legal. Fala aí, Daniel. E agora, tudo começou também foi nas redes sociais ali, né? E agora, como é que você superou? Você que apresenta essa timidez, já falou aqui da sua timidez. Como é que foi pra você realmente superar essa insegurança, pra você se lançar na rede social? Porque se lançar na rede social é uma coisa você se lançar num palco de uma igreja, no púlpito de uma igreja, num palco de um grande evento. Agora, nas redes sociais, você não sabe quantas pessoas vão estar por ali. Como é que começou isso aí pra você? Então, o que aconteceu? Exatamente como você falou, eu sempre tive ali na igreja, cantando, louvando ali na igreja. Pra mim, isso sempre foi um costume, né? E aí, chegou a pandemia, teve aquele boom, né, nas redes sociais de muitos influenciadores cristãos. E eu acho que até falaram uma informação que eu comecei a postar em 2020. Não foi em 2022. Em 2020, eu comecei, na verdade, eu lancei a minha primeira música, mas eu lancei ela sozinha. Uhum. Então, a gente fez essa canção, meu pai sempre me apoiando, minha família sempre do meu lado. E aí, a gente lançou essa canção sozinha, a gente promoveu só ela nas redes sociais, mas eu não era uma pessoa ativa nas redes sociais. Sei. E aí, passou a época da pandemia, passou aquele boom dos influenciadores. E eu sempre falei pra Deus, Isso aí não é pra mim. Rede social, corta. É não, mesmo? Não tem, eu sempre falei, não tem nada a ver comigo, porque eu sou tímida, né? Assim, eu não sei como eu vou lidar com uma rede social, eu acho complicado, né? E aí, passou o tempo, em 2022, eu fiz uma oração e Deus falou, não, eu te deixei esse tempo aqui passar, mas o que eu tenho planejado pra você é trazer e mexer com rede social. E eu falei, meu Deus, só pode ser coisa da minha cabeça, não faz sentido. Mas como é que Deus respondeu assim? Como é que foi claro pra você que essa era a mensagem? Pra mim foi muito claro, porque parece que Deus sempre me movia pra fazer algo relacionado à rede social. E eu sempre travei muito esse lado. Eu falava, não, isso aqui não é pra mim. Isso não vai funcionar. E eu consegui, essa voz de Deus, eu ouvi claramente. Porque em um dia eu fui fazer uma oração pra Deus, relacionada às minhas composições. E eu fui fazer essa oração, eu tava há um tempo sem compor. Falei, Deus, eu não sei, eu não acho que eu quero continuar compondo, eu não tenho... Eu não sei mais pra onde eu vou aqui com a composição. E fiz essa oração e Deus falou claramente pra mim. Não, eu quero que você componha e você vai postar nas redes sociais da forma que você imaginar. E eu não me imaginava, eu não sabia nada de edição, eu não sabia nada sobre como postar um vídeo, eu tive que aprender isso tudo apanhando. Na prática. Na prática, então, e o que aconteceu? E eu queria uma confirmação, né? Falei, Deus, eu preciso de uma confirmação. Não precisa ser uma coisa exagerada, mas eu preciso de alguma coisa. E aí gravei um vídeo, que foi o meu primeiro vídeo de composição nesse estilo, de conversar com as pessoas e pegar sugestões. Que eu geralmente junto os três nomes da Bíblia, né? E mandei uma mensagem para uma amiga minha. Falei, olha, tem como você me passar esses... Me passa uma pessoa da Bíblia, eu queria só uma inspiração. Nem tinha pensado ainda em postar o vídeo. Falei, eu preciso de uma inspiração. Amiga, me dá uma pessoa da Bíblia aí pra eu compor. E ela me deu 3 nomes. E aí, quando ela me deu 3 nomes, eu mandei pra ela de volta. Não, mas era só um. Na hora que eu fui mandar, mas era só um, bateu um estalo na minha mente. Não, compõe com os 3. E aí, juntei os 3, que foi... Ih, agora eu não lembro. Era Esther, Jó e Davi. Ela mandou os 3 juntos, e aí eu compus... Aí a música saiu em 10 minutos, assim, 10, 15 minutos. Foi muito rápido. 10 minutos pra música. Eu escrevi a música muito, muito rápido, porque eu acho que Deus até me deu uma inspiração lá na hora, porque eu já tava meio travada pra esse lado. Você então, escreve em quanto tempo uma música, Daniel? Olha, há 42 anos eu tô escrevendo. Uma hora isso aí vai sair. Uma hora vai sair. Então, e aí eu naquele momento, eu até depois fui refletir, parece que foi Deus mesmo falando assim, não, ó, te dou essa inspiração aqui, pra você não sentir que não consegue, porque eu tinha muito sentimento de que eu não conseguiria. E aí, quando eu terminei a música, eu falei, ó, eu tenho uma música. Ué, ó. Eu escrevi uma música. E aí, gravei o vídeo, fiz toda a gravação enquanto eu escrevia, aí que eu fui ver quão pouco tempo eu tinha gasto ali na música.
E aí editei o vídeo, não sabia nada. Aí chamei meu irmão. Nossa, como que eu edito isso? O vídeo ficava muito longo, aí eu tinha que reduzir, porque o Instagram não tinha muito tempo também que eu podia colocar o vídeo e eu fui me adaptando. Aí eu postei o vídeo. Quando eu postei o vídeo, nunca tinha, assim, mexido muito com o Instagram. E aí eu tinha 700 seguidores na época e fui pra 4.000 e alguma coisa. Olha! Em quanto tempo? E na semana. Naquela semana. Tipo, e o vídeo deu mais de 100 mil visualizações. Naquela semana. Aí eu falei, peraí. Então era isso que eu... Tá certo. Eu tenho que seguir esse caminho mesmo. Tá certo, não. Então Deus me deu um sinal claro de que é isso que eu devia estar fazendo. Porque muita gente me comentou e me mandou mensagem e falou quanto a música tinha tocado o coração. E eu falei, nossa... E às vezes a gente olha as redes sociais, eu sempre olhava assim. Eu sempre olhava o número e pra mim eu não sentia que eram pessoas. Pra mim era só um número ali, quando você olha, né? E aí, quando as pessoas começaram a me mandar mensagens falando das composições, aí eu falei, nossa, são pessoas. Eu tô atingindo pessoas. Tô impactando a vida, né? Exato, eu tô impactando pessoas. Não é só um númerozinho na rede social. Então, foi dessa forma que Deus foi movendo o meu coração. Hoje em dia eu peguei muito gosto pela coisa. E você não compõe a música aí não pra gente? Você pensou? Eu tava pensando nisso aqui. Não é, porque eu quero ver como é que isso acontece. Então ela pediu alguém um tema e tudo mais. Será que ela vai pedir algum tema pra gente? É muita luz, né? Muita distração. A gente apaga, não tem problema. Se é esse o problema de dar uma diminuída. Tá, pensa aí. Daniel, dá um tema pra ela, vamos ver. Misericórdia, não. Um tema fácil. Não comigo, não. Calma, respira, toma água. Calma. Um tema fácil pra você. Facinho, ó. Perdão. Mas tem que te dar 3 personagens ou assim, perdão, você vai? Não, é que geralmente é o que eu falei. Às vezes eu sento na mesa sozinha, eu tenho muito o estar sozinha. Tem que ficar sozinha. Aí eu pego papel e caneta, eu só componho em papel, caneta. Sei. Rabisco. A gente tem que arranjar papel e caneta pra ela. A gente arranja. Pressão na pobre alma. Não, dá uma pensada aí no... Muita pressão. Dá uma pensada aí no perdão. Eu vou fazer umas coisinhas que eu tenho que conversar aqui com o povo. Vai dando uma pensada. Se não sair, não saiu. Mas vai que você aí tá um negócio... Deus vai mandar pra você agora essa inspiração. Mas olha... Coitada. Ó, deixa eu dar esse recado aqui, que é super importante. A gente sempre te oferece um material adicional aí, enquanto a gente tá conversando. Hoje eu quero falar de uma das edições da revista Esperança, Eu no Universo. Então ela responde muito essas perguntas que são grandes perguntas da humanidade, sabe? De onde eu vim? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? Tudo isso, para algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é uma grande incógnita. É uma grande dúvida. E aí, a gente tem vários capítulos aqui, ó, que vão trazer diferentes temáticas dentro desse sistema aí de pensar o criacionismo mesmo. Por que a gente precisa estudar a Bíblia? Será que Deus, de fato, ele me ouve? A Manu contou aqui de uma oração que foi respondida, ela entendeu claramente Deus colocando um propósito na vida dela. Porque a igreja é importante e outros temas que são muito interessantes. E você já conhece a revista Esperança, né? Eu abri em qualquer página, na primeira página aqui. Olha que coisa mais linda, a composição de texto, com a identidade visual. É uma revista que... é muito bonita, muito bem produzida, tem um material com muita qualidade e tudo isso está à sua disposição de graça, completamente grátis. Os Anjos da Esperança já fizeram o pagamento para que essa revista chegue na sua casa de forma completamente gratuita. Você que está vendo a gente no YouTube, tem o link para você clicar e já pedir a sua revista. Você que está ouvindo a gente numa plataforma de áudio, coisas do tipo, novotempo.com/escola bíblica, tem várias edições lá da revista Esperança. Você procura essa capinha aqui, ó, Eu no Universo, e pode pedir a sua. Tá? A gente está conversando sobre música aqui hoje, principalmente, né? Estamos falando de influência, fé e tudo mais, composição, e aí também sobre música. Você sabe que o NT Play produziu
duas edições de um projeto lindo que chama Acústico... É uma live session, desculpa. É um material, né? Acústico Live Session NT Play. A gente tem uma primeira que você está vendo as imagens aqui. E tem uma segunda, lindíssima também, de Natal. A gente sempre convida cantores da gravadora Novo Tempo e também cantores que não são da gravadora Novo Tempo para participarem com a gente. E tem 2 produtos lindíssimos musicais. Você já assistiu, com certeza. Você que é fã de música. Muito, muito. Vale muito a pena conferir, porque são mensagens inspiradoras com pessoas que dedicam ali os seus talentos para louvar o nome do Senhor. Vale a pena assistir. Muito bom. Ó, o ntplay.com, né? Você pode entrar e acessar, e também está no nosso canal do NT Play, o canal do YouTube NT Play. Novotempo.com? Novotempo.com não, youtube.com/NTplay. Tá bom? É isso. Então você pode ir lá, assistir a nossa live session e também pedir a sua revista Eu no Universo. Oi, Manu. Oi. Tudo bom? Oi. E aí, como é que você tá? Não, eu vi que, ó, eu tava fazendo aqui, eu ouvi um de vez em quando. Saiu alguma coisa? Não, passam, é o que eu falei. Se eu tiver um papel, uma caneta. Sei. Aí vai. 15 minutos sai. Mas passam refrões na minha cabeça. É? Passam. O que passou? Ah, mas aí... Tá, eu tentei, né? Pois é. Não, só a ideia que foi pra você, assim, quando você recebeu o tema, perdão, o que já passou pela sua mente aí? Alguma coisa? A ideia eu penso muito no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. A forma que Deus nos perdoa e que nós temos que perdoar o próximo. Eu puxei muito mais pro lado da gente perdoar as pessoas próximas. A gente fala muito sobre o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente muito pouco fala sobre realmente essa parte de perdoar o próximo. De às vezes, sofrer algo relacionado às pessoas à nossa volta e ter esse psicológico de perdoar. Porque nós transgredimos tantas coisas contra o Senhor todos os dias e o Senhor, da mesma forma, derrama sua graça sobre nós e nos perdoa. E muitas vezes a gente não aplica isso às pessoas à nossa volta. Então, passaram alguns refrões relacionados a isso. Muito bom, né? Já tá esboço ali. Tá. Acho que daqui a pouco, né, você entra lá na rede social da Manu, tá lá. Homenagem ao Hope Hour. Saiu a música. Pode acontecer. Pode acontecer, não pode? Pode acontecer. Ô, Manu, vamos falar aqui, Daniel, com a Manu, sobre família, sobre fé. Você nasceu num lar cristão, mas... É aquela coisa, né? Não é porque nasceu e cresceu num lar cristão que você automaticamente já é convertido. Você entende que passou também por um processo de encontro realmente pessoal com Jesus. Você entende que isso foi mais ou menos ali com 15 anos. Conta pra gente, qual é a diferença dessa situação de crescer num lar cristão, mas de fato... não ter isso só como uma herança dada, mas construir isso ao lado de Jesus mesmo. Eu sempre conversei isso muito com os meus pais. Eu sempre falei muito sobre isso. Que não foi porque eles me obrigaram, não foi porque eles me empurraram para a igreja. Não, eu escolhi isso. Eu escolhi viver com Cristo. Porque, e na vida de todos nós, eu às vezes converso com os adolescentes ali da minha igreja, às vezes nascido em berço evangélico e com uma criação parecida com a minha, mas você vai ver claramente que todos nós sofremos por tentações, passamos por tantas situações que realmente podiam nos tirar da igreja. Sim. Então é uma escolha que você tem que fazer todos os dias, você tem que estar completamente fundamentado no Senhor. Então, eu sempre falei isso com os meus pais e sempre gosto de, às vezes, conversar com eles e reforçar. Não, ó, eu vou à igreja, eu estou com Cristo por escolha minha. Não foi porque ninguém aqui me obrigou a isso. Você cresceu, né? Nasceu no lar cristão e teve esse encontro, né? Como o Wagner colocou bem essa diferença aqui entre a fé que você herdou e a fé que você conquistou. Agora, você também cresceu ouvindo que você é fruto de um milagre, porque parece que a sua mãe tinha uma certa dificuldade de engravidar. Como é que foi isso para você? Saber dessa história e crescer com esse testemunho já dentro de casa.
Então, eu sempre converso com meu pai no carro, né? Porque a gente criou um costume muito forte de quando ele me levava na escola, a gente sempre conversar. E ele foi conversando um pouquinho mais comigo há algumas semanas sobre esse milagre de como eu nasci, e conversei algumas vezes com a minha mãe também. E eu acho isso tão grandioso, sabe? E minha mãe sempre me fala, não, mano, você é escolhida. Você é escolhida desde o ventre. E ela sempre reforça isso pra mim. Pra mim, isso é algo grandioso. E ver como o Senhor tem usado, não só eu, mas como toda a minha família, é algo muito bonito, sabe? Porque tem algo muito bonito também, não só no meu nascimento, mas no nascimento do meu irmão. Porque depois de mim ainda nasceu mais um filho. E meu irmão, ele é uma pessoa muito admirável, assim. Eu admiro muito meu irmão, ele é mais novo. Mas eu admiro muito ele, a forma que ele fala de Deus é muito bonita. A forma que ele tem sido usado para conversar com adolescentes na nossa igreja também é muito bonita. A forma que os meus pais também são usados como um casal na igreja é muito bonita. Então, eu vejo um propósito muito grande, não só na minha vida, mas na minha família em geral. E eu vejo o quanto a gente se complementa. Sabe? Então, quando eu preciso de uma agenda, o meu irmão é músico, então ele tá ali. O meu pai também é músico, então a gente tem 2 músicos na família, a gente se complementa muito bem. O meu pai sempre fica por conta de me levar aos lugares, de fazer os contatos. Então, a gente tem um propósito muito bonito, assim, como família. E você também, nesse processo de ser influenciadora, e construir essa coisa de você falando com você mesma, como você coloca, né? Você acabou se sentindo muito à vontade para abrir coisas muito pessoais. Como é isso? Você pensou do tipo... Do que eu tô falando de coisas pessoais? Tô falando de você já ter tocado no assunto de lutas que você tem contra a ansiedade, algumas situações de ataques de pânico que você já viveu, e você falou abertamente sobre isso. Como foi essa decisão de falar sobre isso? A coisa simplesmente fluiu e você se sentiu à vontade e falou? Ou é muito proposital no sentido de, poxa, se eu tô passando por isso e tô conseguindo viver isso, isso pode ajudar alguém a conseguir superar a situação também? Com certeza, foi muito mais sobre isso, sobre esse propósito de ajudar. Porque eu passei muito tempo, assim, afundada em crises de ansiedade e ataques de pânicos. E que não eram poucos, assim, não era um ou outro numa situação específica. Eu passei a ter muitas crises de pânico por semana, por mês. E foi passando o tempo e você acha que as coisas são só com você, né? Você sempre vai ter a impressão que é só com você. E foi passando o tempo, eu fui cantando nas igrejas. Eu amo, quando eu sou convidada, eu amo observar, sabe? Observar as pessoas em volta e observar os adolescentes. Eu amo trabalhar com adolescentes. E as crianças também. E principalmente, assim, nessa fase de adolescência, eles têm muito essas crises de ansiedade. E eu fui observando isso no pessoal, no pessoalmente. Ouvindo de situações terríveis, assim, de adolescentes que ficaram muito piores que eu. E quando eu vi que eu tinha uma rede social em que algumas pessoas, assim, me davam atenção, me escutavam, e eu via muitos adolescentes também me mandando mensagens, pessoas que eu não conhecia pessoalmente, mas eu sabia que do outro lado tinha um adolescente me perguntando: nossa, eu tô passando por uma situação dessa forma, o que eu faço? Aí eu ouvi e falei, não, eu tenho que abrir esse tipo de coisa para eles com um pouco mais de clareza, para eles saberem que eles não estão sozinhos, sabe? E que são coisas que que são passíveis tanto de um tratamento físico e humano, mas que também são passíveis da cura do Senhor, sabe? Tem os 2 lados, então trazer isso mais abertamente para eles. Eu fico aqui pensando, porque uma vez que você fala na internet, não volta, né? Não. Aquilo que você coloca, né? Você se abriu ali. Né? E a gente sabe que muita gente hoje faz isso, né, Wagner? Se abrir ali na internet, e algumas pessoas não lidam bem com aquilo que retorna, como retorna também. Você veio de uma base de familiar muito forte, muito boa,
mas passou por um problema comum de muita gente, é um mal do século, né? A questão da ansiedade. Como é que foi para você também lidar com isso, né? Uma vez que você se abriu ali para as pessoas na internet, você recebeu muito retorno bom, mas imagino que em algum momento tenha recebido alguma coisa que não foi tão boa assim. Como é que você trabalhou isso até mesmo para você ajudar outras pessoas? Assim, a gente... É muita oração e eu acabei também caindo pro lado da psicologia, né? Porque Deus nos dá também os instrumentos humanos. Ele dá a capacidade pro ser humano estudar. Sim. Né? E acabei caindo pro lado da psicologia. Hoje eu tô no 7º período de psicologia na legal. faculdade. E também fiz terapias relacionadas a isso, direcionadas a esse reforçar a sua autoestima mesmo. Porque sempre vão ter devolutivas ruins, né? Mas é muito importante isso que você está falando e a pergunta do Daniel, porque principalmente no nosso ambiente cristão, existe uma pressão muito grande. Vivemos esse mal do século, é uma coisa mundial e o Brasil, né, enterrado nessas situações de saúde emocional. Um país muito ainda analfabeto com relação às emoções. E aí vem uma coisa assim, mas se você está sentindo isso, mas ansiedade... Na Bíblia está escrito, não andeis ansiosos. Então é falta de Bíblia, né? É falta de você ter uma relação ali com Jesus. Então, quando você fala sobre isso, olha, eu sou cristã, eu faço aqui o meu momento, né? Eu estou entregando a minha vida todos os dias nas mãos de Deus, estou compartilhando aqui com vocês nas redes sociais, mas também enfrento essa dificuldade. E é claro que a espiritualidade contribui. Mas a gente tem homens, a gente tem pessoas que estudaram, né? A gente, quando tá doente, a gente vai ao médico e não é falta de fé ir ao médico. Então, quando a gente também tem uma questão mental, a gente pode ir ao psicólogo, a gente pode ir ao médico, psiquiatra. Isso não é falta de fé, a gente só tá indo cuidar da nossa saúde, certo? Exatamente. Eu acho que o que pega muito relacionado à saúde mental é porque não tem um exame que você possa ver ali claramente, é isso aqui que tá errado. O exame de imagem que aqui, ansiedade, tá aqui. Uma alteração no seu sangue, na sua mente. Aqui no seu cérebro tem esse pontinho aqui que tá ansioso. Não tem. Não dá pra ver isso claramente num exame. Exatamente. Então, acaba sempre pendendo para esse lado mesmo, de que você tá com falta de Bíblia, você não tá estudando a Bíblia direito. E até estudando na faculdade, a gente vê que claramente, às vezes são hormônios desregulados. Uma questão química. É química, muitas vezes. Então, é uma coisa que pode ser tratada, é uma coisa que pode ali ser trabalhada com meios também humanos. E meios humanos que foi Deus que deu capacidade, né? Pra gente estudar. E como você tá hoje com relação a essas situações? Da sua ansiedade e até de síndrome do pânico? Hoje em dia, elas estabilizaram já faz bastante meses, assim, que eu não tenho mais nenhuma crise de ansiedade. Eu sou ainda uma pessoa, às vezes, agitada, assim, ansiosa, né? Que se diria que eu sou uma pessoa, às vezes, agitada, que vou estar me movimentando, mas ataques de pânico e crise de ansiedade, em nome de Jesus, que não voltem mais. Porque realmente são situações muito, muito terríveis. Muito desconfortável. E acho que só quem passa consegue ter essa dimensão. Porque, às vezes, você só observando uma pessoa tendo um ataque de pânico, você não vê nada em volta da pessoa. Às vezes, a pessoa está desesperada e você pensa... Tá, mas o que tá acontecendo? E tá tudo na mente da pessoa. Então, por eu ter passado por isso, eu acho que até pelas minhas redes sociais terem tido esse espaço, assim, é até uma responsabilidade, até uma obrigação. Você realmente expor isso e conversar com as pessoas sobre isso, para que elas se sintam acolhidas relacionado a essa situação. Agora, deixa eu perguntar para você, Manu, nesses períodos que você passou de crises, nascia música também? Como é que nasceu alguma música desse período? Conta pra gente. E como é que foi esse processo e qual foi a música que nasceu no seu período, assim, digamos, aquele período auge do seu ápice ali de crise de ansiedade? Como é que foi? E como é que foi seu processo de composição para essa canção? Foi a música Descanso. Ela tá aí disponível, né, nas plataformas digitais. E eu passei por um momento, assim, muito, muito tenso. Ela foi escrita em 2 partes, né?
uma em uma crise, a outra em outra. O início dela foi escrito por uma crise de ansiedade e depois o final foi escrito por outra situação que se complementaram ali. Mas eu sempre trouxe e faço questão de trazer todas as minhas músicas para a Bíblia. Né? Então, eu passei por uma crise de ansiedade e eu fui para a Bíblia para achar um versículo que tivesse relação com aquela situação, né? Então, aí o refrão dela é em Salmos, eu esqueci o salmo que é, mas... Mas você lembra de cantar você consegue cantar um pedacinho? Eu não sei se eu lembro as notas. Estamos apresentando o Clube da Música, pro Daniel matar a saudade aqui. Eu te busquei e tu me respondeu e me livrou de todo temor. E quando a ansiedade me dominava, o seu consolo trouxe alívio pra minha alma. O seu consolo trouxe alívio à minha alma. Poxa, que lindo. Que lindo. Muito forte a letra, inclusive, né? Pra tantas pessoas que estão passando por essa situação, pode ser uma música que traga realmente esse descanso que a nossa mente precisa. Exatamente. E por isso ela se chama Descanso, porque essa música se tornou meu descanso. Uhum. Então eu, várias vezes, às vezes eu não escrevia uma nova música, mas eu tinha uma crise de ansiedade, eu sentava muitas vezes no chão, pegava o ukulele e tocava ela pra mim mesma, pra me acalmar. E aí eu ia me estabilizando ali com o Senhor. Você falou que ela foi composta em 2 momentos, numa crise e outro noutra. Ou seja, você compôs uma parte que ali automaticamente conversou com a música, né? Conversou com isso. E nesse outro período também foi a crise que gerou. Você buscou essa música e aí complementou? Eu busquei ela na mente. Eu tinha iniciado, eu tinha escrito a primeira parte dela. Uhum. Na verdade, eu sempre usei as pessoas da Bíblia, né? Então, a primeira estrofe dela são pessoas da Bíblia. Eu fiz referências a pessoas da Bíblia naquele momento, porque eu tava fazendo muitas músicas, né? Uhum. Misturando ali as pessoas da Bíblia. E aí, nesse segundo momento, foi totalmente ali o que eu tava sentindo na hora. Eu sinto que a segunda parte dela foi mais pesada, foi mais só eu mesmo falando o que eu queria falar pra Deus. Todas as minhas músicas geralmente costumam mais ter uma ideia de oração, sabe? Uhum. Todas elas são de mim pra Ele. Não costumam... Tem muitas composições que às vezes são de Deus, né, pras pessoas, às vezes trazendo um alento pras pessoas, mas todas as minhas composições geralmente são de mim pra Ele, de orações que eu faço. Eu acho muito interessante porque... talvez por isso realmente que o teu conteúdo toque tantas pessoas, né? E você tenha tantos vídeos que viralizaram e tudo mais. Porque é um conteúdo que, em primeiro lugar, fala com você, né? E aí isso vai gerar uma identificação no seu público. Então, você estava contando de como a sua música muitas vezes te acalmou, né? Muitas vezes te trouxe descanso. Uhum. Mas... tá na rede social também é um lugar, às vezes, de muito desconforto, porque nem sempre são só coisas boas que se ouve, né? Como é pra você isso? Porque, poxa, você colocou ali uma música, você colocou ali um conteúdo que fala tanto de você, fala tanto sobre você, e de repente, pá, vem aquele hate. Como é que você lida com isso? Você acha que esse é, de repente, o maior desafio hoje pra quem cria conteúdo? Eu acho... Hoje em dia, eu acho que você vai se tornando calejado. Uhum. Eu acho que... Cria uma casca e vai, né? Eu acho que se você tá começando, vai doer mais. Vai doer mais. Agora, se você já tá ali há um período, sempre vão ter vídeos que vão ter devolutivas ruins, né? Uhum. Então, você acaba se acostumando. Então, acaba não tendo tanto peso na sua mente. E eu tento sempre focar no que tá sendo retribuído de bom. Porque o que a gente tem muito costume, quem às vezes vai mexer com a internet, às vezes você recebeu 100 comentários, até na vida real, às vezes você recebeu 100 comentários bons, se você receber um ruim, você vai pensar só no um ruim que você escutou. E aí eu comecei a pensar, não, peraí, vou ler os que... Vamos olhar quem tá falando bem, o que as pessoas estão falando bem. Porque às vezes você trouxe uma coisa que foi super importante pra pessoa, e aí você vai ficar se sentindo mal porque outra pessoa não concordou com o que você falou. Uhum.
Entende? Então, eu acho que às vezes é desviar, mudar esse foco de para onde que você tá olhando. Senão vai acabar que você não vai fazer nada nas redes sociais. Porque tem muita gente nas redes sociais. Quantas milhões de pessoas? Você não vai agradar todo mundo. Não vai ter como. Não tem como. Não tem como. Por falar em agradar, você utiliza bastante do humor, né? Você mistura essa questão do humor, trazendo principalmente com temas bíblicos, e você chamou a atenção de muita gente. A sua percepção é que se você utilizasse, de repente, uma linha mais séria, talvez você não teria o público que você tem hoje, no sentido daquelas pessoas que talvez não paravam ali para ouvir, né? Quando você coloca ali um pastor falando, naquela questão na formalidade, aí tem público que fala assim, não quero ouvir isso não. Mas você, com seu humor, trazendo ali e tudo mais, vem um público de forma diferenciada. Como é que você tem medido isso? Como é que tem sido isso para você? E até como que você parou para pensar assim, bom, vou usar o humor, né? Que eu gosto do humor, eu sou assim, e vou trazer os temas bíblicos também. Eu acho que foi uma coisa muito minha. Eu acho que eu tenho esse costume de levar as coisas da minha vida... Tentar levar de maneira mais leve. Então, fazer piada com as situações, tentar levar tudo de maneira um pouco mais leve. Eu acabei levando isso pra rede social, sabe? Nada do que eu passo ali, eu tento fazer o máximo pra não passar nada que seja falso, sabe? Eu não quero passar uma mentira. Não, aquilo ali é o que eu sou. Eu sou daquele jeito, eu sou meio distraída, eu às vezes viajo muito nas minhas situações ali da mente, eu sou daquela forma. E aí acabo trazendo humor. Mas é só meu. Não foi uma coisa planejada previamente, só aconteceu. E realmente você acaba chegando nesse público mais jovem, né? O Daniel falou, talvez se você tivesse um conteúdo mais sério, se agradaria um outro tipo de público, né? De repente, né? Um líder espiritual e tudo mais. Mas você consegue chegar literalmente no jovem. Exatamente. Eu tô tentando dosar ultimamente, porque você vai mudando de fase na vida, né? Então eu tô numa fase um pouco mais... cada vez mais séria na minha vida. Eu tô vendo... Acho que Deus está trazendo esse lado também mais sério do ministério. Mais amadurecido. Mais amadurecido, assim, na minha vida. E a rede social meio que vai me seguindo. Mas eu não quero deixar de maneira nenhuma o bom humor que eu tenho para fazer as coisas. Porque é assim que eu fui conseguindo atingir as pessoas, sabe? E atingir os jovens, que às vezes não vão entender, às vezes, uma passagem bíblica. Quantas vezes eu, às vezes, ia explicar uma passagem bíblica de um jeito mais divertido, mais engraçado. E aí, me mandavam mensagem, falavam, Manu, eu nunca tinha entendido o que esse capítulo tinha tentado dizer. E aí, com você explicando dessa forma, eu entendi o que aconteceu. Então, eu fico muito feliz de receber esse tipo de comentários e de pessoas trazendo isso. E essa ideia de quase cantora? Veio de um esquema que você estava tentando promover um reality no teu Instagram? Conta aí pra gente como é que isso começou. A edição desse reality é muito difícil de fazer. Então eu tô tentando me adaptar, porque são vídeos maiores, né? São episódios maiores. Mas é trazer mais... Tudo no Instagram? Isso, tudo no Instagram. De trazer esses vídeos maiores, assim, dessa minha rotina, tentando fazer as coisas, sabe? Tentando conseguir gravar as músicas. Essa ideia de meio, cantora, deu meio que me aceitar no meio também, que você comentou. Deu meio que me aceitar ali nesse meio de realmente cantar, de sair para os lugares, porque para mim ainda era meio distante, sabe? Pra mim, pra mente da Emanuele pequenininha, olhar e falar assim, nossa, pensar que eu ia estar aqui, por exemplo, um dia, pra mim, nunca passou pela minha mente. Pra mim, eu só ia cantar ali na minha igreja, e os planos de Deus meio que foram diferentes dos meus. Então, eu meio que tô me aceitando nesse processo. Às vezes, de sair para uma igreja, de conhecer lugares novos, assim, através desse ministério. Eu acho muito, muito bonito, mas para mim ainda é muito, muito novo, muito assustador. Então, é essa mais ou menos a ideia. Entendi. Lançar coisa na internet é com você mesma, né? Você lançou também um projeto com seus seguidores de leitura da Bíblia, né?
Como é que foi o impacto na sua vida e como é que tem sido o impacto na vida daqueles que estão acompanhando e participando com você? Foi o 2º ano, a gente já tá na metade do 2º ano de leitura bíblica. E, nossa, é um impacto tão interessante. Que legal. É tão interessante. Eu comecei porque eu não conseguia, né, ler a Bíblia constantemente. É difícil você criar o hábito, porque ler a Bíblia todo dia é criar um hábito. É criar um hábito, e eu não conseguia, porque eu colocava 500 coisas pra fazer no dia. Falando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E aí, no final, e como a gente né? A gente acaba sempre colocando Deus por último. A gente coloca todos os nossos outros afazeres do dia na frente. E aí eu falei, não, eu preciso fazer um projeto que me faça ler a Bíblia todo dia. Só que, sozinha, eu já tentei várias vezes. E eu falei, nossa, eu tenho a rede social. Se eu postar na rede social, eu trago mais gente comigo. E como eu vou estar lendo com outras pessoas, eu vou me obrigar a fazer. Não vai ter como, eles vão me cobrar. Exatamente. Eu não tenho outra opção. E aí, essa foi a ideia. Então, eu acabei criando esse costume mesmo de ler a Bíblia ali com a rede social e com as pessoas me dando devolutivas, falando assim, não, Manu, eu tô lendo junto com você. Você tá lendo? Você entendeu? Me explica, Manu, que eu não entendi nada. Teve uma amiga da escola também que... Na verdade, que é da escola no ensino médio, né? Agora a gente já tá mais velha. Mas ela entrou esse ano pra ler comigo. Eu fiquei radiante de feliz. Ela falou, não, Manu, então me explica. Aí ela me mandava, Manu, não entendi esse capítulo. O que ele quis dizer? E aí me fazia pesquisar, me fazia estudar. Porque aí eu ia lá, às vezes eu entendia ali na minha mente, mas eu queria ter uma forma mais aprofundada de explicar pra ela. Aí eu ia lá, pesquisava, achava texto, achava vídeo pra conseguir explicar pra ela de uma maneira que ela compreendesse melhor. Foi muito bom, assim, na minha vida. Eu fico bastante pensativo, né? Você contando tudo isso, pedindo para essa audiência, né? Vir com você e te ajudar. Porque a gente tá falando de uma menina super tímida, né? A gente não tá falando de uma pessoa que já nasceu comunicadora, né? Então você ali com a sua timidez, fez um vídeo 2020, aí parou, aí fez uma oração, entendeu que Deus respondeu essa oração com um propósito, 22 pegou firme e foi. Que aprendizado que essa jornada te trouxe? De quem você é, de como é a sua relação com Deus? O que representam esses seguidores hoje na tua vida? Nossa, tem tanta coisa assim envolvida nisso. Mas eu tenho aprendido, né, cada dia... A minha relação com Deus é essa ideia de ser filha mesmo. Porque essa confiança em Deus é muito difícil, às vezes, de você aplicar. A gente lê muito isso na Bíblia, foi muito difícil pra mim. E é difícil a cada dia, né? Você aplicar isso dessa confiança em Deus. E eu gosto da comparação quando eu olho na Bíblia de falar assim, não, Deus é o nosso pai. E eu tenho um exemplo muito legal, porque eu tenho o meu pai muito próximo na minha vida. É uma pessoa que eu confio, assim, completamente nas coisas. Então, eu meio que fui fazendo essa comparação e trazendo, assim, do real, da vida material, e falar, não, Deus, eu preciso confiar completamente. Da mesma forma que eu confio, às vezes, em uma coisa material aqui na Terra, que meu pai vai me ajudar, eu tenho um pai no céu que também vai me ajudar, que vai me dar a direção das coisas. Os seguidores são pessoas. É o que eu falei. Antes eu só vi um número. Eu vi ali, tem curtidas aqui. Beleza. Mas Deus tá me fazendo ver as pessoas que tem por trás daqueles números. As pessoas que eu alcanço, sabe? Que não é algo em vão. E eu sempre falei pra Deus, é uma oração que eu faço constantemente, que Deus nunca permita que eu ache que aquilo é sobre mim. Porque eu não quero que aquela rede social seja sobre mim, eu não quero que os seguidores sejam sobre mim. E tanto que eu sempre faço questão de manter o meu conteúdo sempre focado nele. Não é uma rede social que eu posto sobre mim, sobre a minha vida, mesmo sem um propósito. Às vezes eu vou postar sobre a minha crise de ansiedade, mas é pensando em ajudar uma pessoa que passou por isso. Mas eu não vou postar onde eu tô, se eu tô passeando para algum lugar. É muito difícil eu trazer esse tipo de conteúdo, porque eu quero sempre manter ele voltado para Deus. É a minha
propósito. É o meu propósito, isso. É o meu propósito. E como foi a repercussão disso na sua família? Você falou do seu pai, em algum momento você citou a sua mãe aqui, né? E de como tudo foi um grande milagre. Você fala tanto fora, como que é essa repercussão dentro de casa? Eles sempre me apoiaram muito. Eu sou muito feliz, assim, com Deus. E é o que eu comentei, né? Eu vejo o propósito na família. Porque se não fosse o apoio deles, muitas vezes eu já teria falado... acho que eu não sou boa nisso aqui. É melhor eu deixar de lado. E eles falam, não, mas... Olha isso aqui, olha essa pessoa que você está alcançando. Às vezes eles trazem uma pessoa, às vezes que é ali próxima da igreja, mas às vezes não vai falar comigo. E aí fala com a minha mãe, nossa, aquela canção que a Manu escreveu me tocou profundamente. E fala para os meus pais, e os meus pais me trazem isso, falam, não, Manu, você tá alcançando pessoas, sabe? Então eu sempre tive muito esse apoio deles e eu agradeço muito por esse apoio. Porque foi esse apoio também que moveu esse ministério. Então eu vejo Deus em tudo isso. Uhum. Agora, Manu, eu imagino que você receba muitas mensagens maravilhosas também que mexem com você. Tem alguma mensagem, algum testemunho assim de alguém que mandou uma mensagem para você de acordo com o que você falou, de acordo com a sua vida ou de acordo com a música que você postou lá? Que você lembra assim que te marcou, que mexeu com você para você entender qual que era o seu propósito realmente? O que eu tô me recordando nesse momento é um comentário que meu pai me trouxe há alguns dias, de uma pessoa que ouviu a música Descanso e falou que tava, assim, numa depressão profunda e escutou e a música ajudou ela nesse momento. E essa pessoa foi tocada profundamente por essa música. E quando ele me contou, umas semanas atrás, nossa, eu voltei pra casa, assim, renovada. A gente andando de carro juntos, né? Ele me contou, eu acho que ele achou que eu nem tinha ligado muito, nem prestado atenção. E aí, quando eu cheguei, assim, fechei a porta do meu quarto, eu falei, meu Deus, olha o tamanho desse propósito. E quantas vezes, às vezes, eu penso, às vezes, em deixar de lado, porque eu sinto que não estou fazendo... O suficiente. Muito é sobre isso, sabe? É muito sobre, nossa, será que eu tô fazendo? Será o suficiente? Será que eu realmente tô alcançando pessoas? E aí, quando eu recebo esse tipo de comentário, esse tipo de devolutiva das pessoas, eu falo, não, tá, eu tô fazendo, tá caminhando, Deus, vou continuar, me ajuda. E tem sido muito, muito bonito, assim. E mais uma vez eu volto nessa história de que o seu conteúdo, ele funcionou primeiro pra você, né? Pra depois funcionar no outro. Então, acho que por isso que te impacta tanto, né? Quando seu pai traz essa história e fala assim, olha, então, alguém ouviu a música Descanso e estava passando por uma depressão muito profunda e sentiu essa paz e tal. Você sabe a força que essa música teve na sua vida, né? Então, entender que o mesmo bem que fez pra você pode estar fazendo pra uma outra pessoa, eu imagino que seja um impacto muito forte, realmente. É muito profundo. É o que eu comentei. E eu sou muito chorona. Eu sou muito... Até agora você nem chorou aqui? Tá tão de boa? Eu sou muito emocional, assim. Mas eu chorei antes. Chorou antes de vir? Eu chorei antes Chorou de vir tudo pra que não tinha. chorar. Eu chorei antes de vir O pai pra dela não falando, chorar. foi isso que aconteceu. Eu chorei antes de vir pra não chorar agora. Mas por que você chorou? Eu não sei. De emoção, assim? Eu tava ansiosa, eu via que eu pareci meio séria, né? Eu acho que acharam... Quem tava aqui em volta achou que eu tava meio séria, mas é porque eu tava olhando assim, né? A emissora e tudo aqui em volta, e eu falei, meu Deus, onde que eu vim parar? A Novo Tempo. Eu falei, mas foi tão bonito, eu falei, Deus, olha onde o Senhor me leva, olha os lugares que o Senhor me leva, E aí se e emocionou. é tudo, Senhor, e eu me emocionei. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo nesse lugar, assim? Porque eu não imaginaria. Quando eu era mais nova, eu nunca imaginaria sair pra ir ser entrevistada em algum lugar de maneira nenhuma. Então, é uma coisa, assim, que é muito bonita ver o que Deus faz, assim, nas nossas vidas, muito além do que a gente imaginou. Sabe? Mas eu
sou bem impactada por esse tipo de histórias e eu choro, como eu comentei. Eu entro no meu quarto às vezes, me tranco, choro. Às vezes sai outra música. Às vezes sai uma música a mais. Outra música. Tem um comentário sobre a música e chora, tem uma música do comentário da música. Exato. Mas isso é muito bom, porque é o movimento da coisa, né? Fica muito fluido, fica muito natural, porque você tá vivendo esse ministério, sendo impactado, impactando os outros. E eu acho que quem tem um ministério assim, como você tem, o Daniel acompanha muita gente que tem um ministério musical também. A gente tem que entender, eu acho, né, um limite assim. Poxa, que bênção, Deus está me usando e eu tô sendo esse instrumento do Espírito Santo para que isso atinja a pessoa. Mas ao mesmo tempo é pensar assim, tá, mas eu não sou muita coisa aqui, né? É só um instrumentozinho, é o Espírito Santo que está fazendo todo esse trabalho, é Deus que me capacitou. Então a gente fica num meio termo, né? Não é pra gente achar que tudo é a gente que fez, porque não é. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante saber que a gente faz parte, né? Com certeza. Essa música, Enquanto Eu Clamo, que tá sendo lançada aí nas redes sociais, ela foi escrita numa situação justamente disso. Eu fui olhando as redes sociais, eu fui olhando as pessoas falando desse tipo de coisa. E muito se fala das tentações, assim, do mundo, e muito se fala do fora, da nossa igreja. Tipo, ai, nossa, olha essas festas, essas baladas, e você vai se enganar com isso, com aquilo. Esses são os manjares do mundo. E não, às vezes você pode se desviar do seu foco dentro da igreja. Eu sinto isso. E quando eu escrevi essa música em referência a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. E sobre todos os manjares em volta que podiam encantar eles. E eu escrevi essa música falando, Deus, que os números, que as pessoas em volta não sejam um manjar. Que me engane e que me faça sentir que isso aqui é sobre mim. Não é. É sobre o Senhor, é sobre o impacto que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. E o Senhor está me usando nessa situação, mas não sou eu. E eu sinto muito isso, às vezes, que no meio cristão, às vezes a gente pode se confundir. Sim. Às vezes você pode se confundir com estar num púlpito, com ser um líder de alguma coisa. E a gente não pode, de maneira nenhuma, achar que isso é sobre a gente. Isso sempre vai ser sobre o Senhor. Então, é sobre isso que essa música fala. Eu acho que enquanto a gente se mantém nesse lugar, Deus consegue usar a gente, né? Porque quando a gente sai daí, aí não tem como, né? Deus agir através da gente, porque vai ser só a gente querendo agir por nós mesmos, né? Só pra gente. O que a gente tem? Exato. Dentro da nossa capacidade, a gente vê que não tem nenhuma, né? Agora, eu pergunto pra você, Manu, você que é uma mente que não para, né? Tá sempre criando. Quais são os seus planos, seus projetos agora para o futuro? Diante daquilo, tudo que tem acontecido na sua vida, o que você tem planejado, que está aí no seu coração, o que você sente que Deus colocou no seu coração e você já colocou como projeto na sua vida? Para as redes sociais, por exemplo, eu quero continuar compondo mais músicas e conseguir gravar o máximo que eu puder. Mas eu tava com um projeto muito relacionado a missões. Deus tem me tocado muito para esse lado das missões. Eu ia começar ele um pouco antes no ano, mas eu tive que dar uma reformulada nele. Mas é um projeto de oração para todas as nações. Então, a gente orar cada dia do ano por uma nação, por um país. Porque a gente, às vezes, fala muito sobre a missão, sobre o ir, né? Sobre ir para algum lugar, mas muito pouco a gente ora, às vezes, e pensa nessas pessoas. E eu queria trazer esse projeto pro meu Instagram. Deus já tem me falado muito sobre missões, que ele tem um lado de me levar para outras nações. E eu creio plenamente no que ele fala para mim,
no que é trazido de palavra para mim. Então, eu tenho estudado também, tenho estudado outras línguas, tenho estudado o inglês, porque eu penso muito sobre preparação. A gente muitas vezes ouve que Deus traz uma palavra para você. Ele vai fazer isso na sua vida. Beleza, até a hora em que ele faz, qual a sua parte? Uhum. Entende? Então, eu vou para outro país? Tá. O que eu tenho que ter para ir para o outro país? O que eu tenho que procurar? No mínimo, eu tenho que ter pelo menos uma língua, ter um inglês. Então, foi uma coisa que eu busquei, porque é a questão de preparação. O que Deus faz, Ele faz. Mas o que eu posso fazer em prol do que Deus me falou, eu vou fazer. E é isso. É mais ou menos por essa linha, por esse caminho que eu tô seguindo. Mas, então tem redes sociais, tem missão, que isso é fora de redes sociais. Fora de redes sociais. E o esquema da psicologia, por exemplo, você está estudando, é algo para você, é uma coisa que você quer usar isso de alguma forma dentro do que você faz? Eu quero usar de alguma forma dentro do que eu faço, do que eu trabalho. Como eu comentei, eu gosto muito de lidar com adolescentes e com crianças. E acho que são fases muito complicadas na vida de um e tão importantes, humano, né? E muito importantes, extremamente importantes. E quanto mais eu estudo lá, eu vejo o quanto essas duas fases são muito importantes na formação de uma pessoa. Sim. Então, esse estudo da psicologia é bem voltado para esse lado, né? De conseguir aplicar isso, de conseguir aplicar uma escuta empática, de escutar as pessoas, de conseguir lidar com as pessoas de uma maneira um pouco mais profissional, sabe? E conseguir trazer isso também para a vida de outras pessoas. Como eu falei, se eu sempre apoiei a forma que o ser humano tem esses instrumentos que Deus deu, essa parte profissional também, então nada mais justo do que eu também procurar esses instrumentos para utilizar na minha vida e na vida de outras pessoas. Com certeza. De repente, aqui pra gente terminar, uma pergunta para você pensar, Manu. Pessoal entrou no seu Instagram, entrou no seu YouTube, consumiu o seu conteúdo. Qual você gostaria que fosse a principal mensagem que a pessoa saísse de lá? Nossa, essa pergunta é difícil. Essa pergunta foi profunda. É mais difícil que compor uma música? Definitivamente. Eu queria que trouxesse uma imagem de alegria. E alegria até nos momentos difíceis. Até nos momentos complicados, a pessoa olhar e falar assim, os momentos complicados passam, mas a gente passa por todos eles com alegria no Senhor Jesus Cristo e confiando de que dias melhores virão e de que Ele cuida de nós em cada fase da nossa vida. Acho que era isso que eu gostaria de trazer para as pessoas. Muito bom. É uma excelente missão, né? Verdade. Excelente missão para essas redes sociais. Olha, eu queria agradecer muito vocês dois, inclusive. Foi muito bom esse bate-papo. Gostei muito de te conhecer, Manu. Que Deus abençoe seu ministério, né? Tem uma mensagem tão profunda, falando com uma faixa etária, inclusive, que é tão complexa de ser atingida, né? Tão difícil ter conteúdo, ter material de qualidade e que consiga chegar ao coração dos jovens, né? Então, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Eu também gostei muito, muito de estar Gostou? Gostei. Fiquei muito feliz. Agora eu fiquei mais solta. Tá vendo? Eu fiquei mais solta. Agora você gostou, feliz. Aceita nossas collabs pra divulgar produção. Faz o corte lá na tua rede social, que ajuda, né, Daniel? Muito. Com certeza. Isso é uma benção. Muito obrigado. E tem presente, porque é pros dois, então. Os dois é a primeira vez que vem. Tem a sacolinha do Happy Hour. Opa! Surpresa boa. Tá vendo, Ai. Tem lanchinho pra continuar a viagem. NT Play, a nossa plataforma de streaming da Novo Tempo. Mostra aqui, na câmera. Tá lá. Isso aí. Tem um caderninho que dá pra você, Você pode estrear esse caderno escrevendo a letra sobre... Perdão. Perdão, né? Perdão. Fechou. Vamos gostar de ver.
Então tá. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, Wagner. Valeu. Privilégio. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também, acompanhando aqui esse episódio. Na semana que vem a gente tá de volta e vamos seguir nas redes sociais. Quem não segue ainda a Manu... No Instagram é manu.m.ribeiro, no YouTube Manu Ribeiro e no TikTok, que agora que eu tô começando a postar, é emanu.ribeiro. Eita, tudo é um diferente do outro. Tá aparecendo aqui na tela, mas fala de novo. O Instagram é manu.m.ribeiro, o TikTok emanu.ribeiro e o YouTube Manu Ribeiro. Tá ótimo. Daniel.mendes.daniel. Não, é Daniel Mendes, _, aquele tracinho lá embaixo, MR. É porque é mais nomes? Não, é só isso. Não, é por que é MR? MR é a abreviação do inglês de homem, né? Não é isso? Me falaram, né? Olha que chique. Me falaram isso, né? Muito bom. Me falaram isso na época, me colocaram como sugestão. Isso. Ah, o produto Mister. Faz sentido. Isso. Muito bom. Foi isso. Mr. Daniel. Exato. Yes. Clap your hands. E acabar esse episódio eu voltei com essa. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!